4 motivos que tem que estar na ponta da sua língua o porquê alterar a dimensão vertical de oclusão. Fecha o seu olho e vê se você sabe falar isso. Se você fechar o olho e conseguir falar os 4 motivos, você sabe, você domina esses 4 motivos. Se você fechar o olho e não vier nada na sua cabeça, então você ainda não domina esses 4 motivos e eu quero conversar com você sobre isso. Primeiro motivo, espaço para restauração. O paciente tem um dente fraturado, ontem aconteceu isso aqui na clínica. O paciente que está para reabilitar há muito tempo com a gente e, enfim, por questões financeiras, trabalho, lembrem-se disso. Reabilitação oral, gente, o paciente tem que ser informado e o paciente tem que entrar junto com você. Não adianta ele achar que vai resolver tudo em um dia, tá? Ele precisa entender e por isso que você não pode falhar em nenhuma das etapas. Sabe por quê? O pessoal do YouTube vem para o Instagram. Sabe por que você não pode falhar em nenhuma das etapas? Porque você aumenta o tempo de tratamento. E uma reabilitação já tem um determinado tempo. E se você ficar aumentando muitas consultas por erros de planejamento, você com certeza não vai ter um tratamento efetivo, não vai ter um paciente feliz e não vai ser feliz na profissão. Porque quando você reabilita, você precisa estar consciente de todos os passos para que as consultas sejam fluidas e que você não fique se cansando muito em cima de retrabalho. Não tem nada pior do que fazer retrabalho. Então, beleza. Espaço para restauração. O que aconteceu ontem aqui no consultório? O paciente está para reabilitar e aí ela estudando tal, não sei o que, você vai fazer, tá lá com o planejamento na casa dela e tal, papapá. E aí fraturou um dente, uma fratura vertical da parede vestibular toda. O que aconteceu? Até que foi rápido, mas ela tinha perda de espaço protético. Até por isso que esse dente fraturou também. Então, perda de espaço protético, colocamos lá uma resina, fiz um núcleo, coloquei uma resina e falei para ela, olha, não adianta eu fazer um dente. Vou ser sincera com você. Eu não vou te enganar. Eu não vou falar para você que esse dente, se eu fizer só ele, vai ficar legal. Você não tem espaço para esse premolar. Vai ficar pequeno. Você tem que reabilitar. Tem que alterar a dimensão vertical de oclusão. Um dos motivos que a literatura fala. Espaço para restauração. Não tem espaço para um premolar. Você tem que alterar a dimensão vertical e isso inclui pelo menos todos os dentes da arcada superior. E aí a gente já tinha muita prótese, né? Já era uma paciente de quase 60 anos, já tinha muita prótese. E aí eu falei para ela, nesse seu caso, eu vou colocar um provisório aí e você pensa, eu não vou trocar um dente. Isso, gente, é uma decisão que você tem que ter na vida. Ou eu vou perpetuar problemas fazendo um dentinho, fazendo uma emergência, ou eu vou saber planejar o meu paciente e entregar estética e função para ele. Ou eu vou saber planejar e falar, vem comigo, eu vou fazer da forma correta, depois você vai fazer só manutenção e limpeza, você não vai ficar a vida toda vindo um dentista fazendo um dente de um tamanho, depois outro dente de outro tamanho, não dá. Tem que explicar isso para o paciente, você precisa planejar a boca dele, principalmente quando é um paciente que tem múltiplas restaurações ao longo da vida. Então, número 1, espaço para restauração, é importante espaço interoclusal para restauração, se não tiver, é uma das evidências na literatura de que você precisa alterar a dimensão vertical de oclusão. Lembrem-se que a alteração de dimensão vertical de oclusão pode ser com prótese, principalmente se é um paciente que tem múltiplas restaurações, ou pode ser com orto, tá? Quando falo planejamento de alteração de dimensão vertical de oclusão, eu não estou falando necessariamente de que o paciente tem que fazer cerâmica na boca toda, tá? Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante, cuidado com os múltiplos aumentos de dimensão vertical de oclusão em resina injetada, tá? Não dura tanto as oclusais em resina injetada. Então, se você... Hoje está muito na moda, né? Se você vai fazer resina injetada, deixa o paciente ciente de que ele vai ter que trocar aquilo em muito pouco tempo, principalmente das oclusais. Hoje eu não estou fazendo mais praticamente resina injetada em oclusal, eu estou percebendo isso. Às vezes é melhor você ir para um bloco de resina, conversar com o paciente, o bloco de resina vai fazer muito pouco preparo, ou um PMMA, se for o caso.
para que você realmente tenha uma longevidade dessa restauração. Porque depois fratura, em 1 ano, oclusal em resina flow não é feita, né, para receber carga mastigatória e ficar recebendo e ficar exposta no meio bucal. Então, cuidado com isso. Olha quanta coisa a gente está falando de planejamento dentro de um primeiro dia de consulta, dentro de uma primeira vez que você enxerga o paciente. Número 1, espaço para restauração. Número 2, qual é o número 2 aí do slide? Harmonia facial, perda do terço inferior. Se eu tenho perda do terço inferior, então a gente pode modificar a dimensão vertical de oclusão dentro da harmonia dos terços da face. Terceira, melhorar a relação inciso-oclusal. Se eu tenho uma sobremordida, por exemplo, eu tenho que alterar a dimensão para que essa sobremordida não esteja mais lá. E posicionamento condilar correto, que eu bato bastante com vocês. Quase todas as aulas eu venho batendo nesse assunto de posicionamento condilar correto, tomografia.